Nunca precisamos gritar com Michael, dar castigos, brigar. Ele era obediente e sempre falava que não gostava de nos magoar. Com ele, tudo era alegre, tranquilo, cheio de vida. O Michael assistia a um desenho uma única vez e decorava as frases inteiras. Depois, repetia. Era muito engraçado e nós acabamos decorando também. A gente ria muito. Foi muito bom ser mãe. É estranho pensar que eu não sou mais mamãe, mama, como ele sempre me chamava. Mama e papa, apelidos carinhosos que ele escolheu naturalmente, substituindo o papai e mamãe. Mais tarde, às vezes ele chamava carinhosamente de Muffin e o pai de Panda. Fomos pais extremamente presentes. Daniel se fazia único na vida do filho, um amigo, um parceiro. Tudo o que se pôde fazer durante a infância, fizemos e aproveitamos. Era difícil viajarmos em família. Primeiro, porque não tínhamos muito dinheiro para férias. E depois, não podíamos viajar e deixar nossos bichinhos. A Nina, já velhinha, a Lira, não desgruda de mim. A Aisha tinha uma ligação muito grande com o Michael, assim como a Patinha. Por isso, Daniel viajou por poucos dias com Michael, algumas vezes, e eu fiquei com os bichos. Tudo bem, era legal eles conviverem e os bichinhos não se ressentiam. Quando a terapeuta e a psiquiatra do Michael vieram vê-lo em casa, estavam de certa forma à caça de um culpado. É claro, a culpada só podia ser a mãe, louca, borderline. Não adiantava o que eu falasse, parecia que não estavam me ouvindo. Fui ignorada várias vezes, embora, num desses dias, eu tenha sido a única que dei o palpite. Certo sobre a polêmica questão de pegar ônibus sozinho. Claro, um garoto de 15 anos, quase 16, pode até pegar ônibus, mas não na condição que ele estava, e nem para ir onde queria. A psiquiatra estava liberando isso, bem como a terapeuta. Uma das características do Michael é que ele o usou algumas vezes. Era de ser extremamente persuasivo e convincente. Uma das características do borderline. Eu alertei a terapeuta. Ele está te enrolando. Michael começou a desenvolver um quadro de distúrbio de personalidade, não sabendo mais quem era, e como era, e nem como queria ser. Por isso, não queria mais ver as fotos dele espalhadas pela casa. Neste momento, a discussão era a respeito de 2 painéis familiares que estavam na cozinha, se deviam ou não permanecer. Veja, fulana, terapeuta. Eu tirei todas as fotos do Michael da casa toda, mas o que estaremos ensinando ao meu filho se tirarmos os painéis? São momentos de celebração, momentos de vida, fotos de Natal, dos bichinhos. O direito de um termina quando começa o do outro. Michael pode passar pela cozinha e dizer: "Ah, esses painéis são coisas de minha mãe", e deixar para lá. A terapeuta foi até em casa para falar sobre isso. Por isso, eu disse: não são fotos os problemas dele. O problema dele não é o externo, e sim o interno e profundo. Nessa fase da doença, Michael tinha desenvolvido uma autoestima tão baixa que não suportava nem o próprio rosto. Primeiro nas fotos, depois nos espelhos, que ele cobria com uma toalha de banho. Eu não sei de onde saiu esse pensamento. Uma parte de seu pseudo-feiura, acredito, fosse culpa por ter fugido de ônibus para o centro da cidade, Paulista, 25 de março, e por começar a andar com pessoas tóxicas. Nenhum dos amigos dele estavam autorizados a saírem de ônibus sozinhos. Então, ele ia sozinho, escondido e sem nossa permissão. Ou ele ia com outros jovens que trabalhavam na redondeza, mas não moravam no bairro. A inauguração dessa loja do McDonald's perto de casa parecia ser legal. A princípio,
seria um bom local para os adolescentes se encontrarem. No começo foi assim, depois começou a ficar um lugar duvidoso, e já com a doença instalada em um jovem adolescente, louco para viajar pela bola azul, como ele dizia. Bom, uma coisa chamou a outra. Nós achávamos, sinceramente, que ele estava aqui por perto, no bairro, que ele jamais seria capaz de mentir, de beber e de fumar, de se autodepreciar tanto, a ponto de achar que não era bom e digno de ninguém, exceto de alguns que não eram seus amigos, mas ele achava, no momento, que eram. E eles sabiam o que tinha acontecido, que Micael tinha se cortado muito e que tomara também remédios, que ficou em coma por mais de 12 horas e passou 3 dias na UTI. Quando ele teve alta para a enfermaria, nos disseram que teriam que remover direto para uma clínica psiquiátrica do convênio. Como nós havíamos sinalizado a possibilidade, optamos pela internação domiciliar. Bem contente de estar em casa, grato por sua vida ter sido salva, querendo prosseguir e querendo caminhar. Tinha perdido os últimos 45 dias de aula em licença médica, mas estava feliz em poder aproveitar as férias, ver os amigos e retomar outro semestre à escola. Na quinta-feira, 2 amigas vieram visitá-lo em casa e os 3 foram andar de bicicleta. Ele estava bem, embora com pouca resistência física. Na sexta-feira, toda a turma de adolescentes se reuniu no fast food. Era a primeira vez que o Micael ia lá, após uma tentativa de suicídio mais séria, que o deixou na UTI. Era a segunda, a primeira foi mais branda, porque ele não soube combinar os remédios para ter êxito. Micael nunca mexia em remédios, eu controlava isso. Se ele tinha uma dor de cabeça, enjoo, sempre me falava, e eu sempre o medicava. Ele nunca nem chegou perto dos remédios, mas aconteceu, o que gerou a licença médica e o início da escalada da doença a patamares tão altos que parecia que jamais iria atingir o platô. Nesta sexta-feira, no fast food, alguma coisa aconteceu, não com os amigos deles, mas com alguém que não era amigo dele de verdade. O que um adolescente espera? Ser recebido com alegria, com calor humano, com ternura. Mas alguém falou algo sobre as cicatrizes, debocharam daquela dor. Logo ele veio para casa e não foi mais o mesmo. A pequena chama de querer viver se apagou. Passou sábado e domingo. Ele se cortou todo de novo. Como poderíamos livrá-lo da internação assim? A noite foi puro terror. Internar meu filho? Sou médica, conheço os serviços psiquiátricos. Já li muito sobre internações em sanatórios, distúrbio da mente, suicídio, histórias reais. Micael foi preservado o melhor possível dos sinais da minha própria condição. Foi isso que desencadeou a doença. Ele presenciou pouco, mas a criança vê tudo grande, e esse assunto foi muito tratado em terapia. Eu não era uma mãe vilã. Até mães saudáveis erram. O foco devia ser, ok, você me contou algo ruim. Me fala algo bom de sua mãe? E isso não existiu. A terapeuta-chefe da clínica onde Micael ficou internado veio me dar um abraço e falar para mim e para Daniel que nosso filho descrevia a própria mãe como uma pessoa extremamente forte, uma heroína, porque agora ele entendia o que eu havia passado e sabia que o meu quadro havia sido pior. E se eu venci, ele também podia vencer. Queria ser forte e corajoso igual a sua mãe, mas isso mudou radicalmente quando teve alta e tinha terapia. De repente, me hostilizava e me provocava de propósito, me humilhava. Depois se arrependia, vinha chorando pedir desculpas. Acontecia várias vezes, às vezes tão agressivo que me dava medo. Mesmo com palavras, ele admitiu a Daniel que seria capaz de me agredir fisicamente. Por isso,
vejo que a terapia não vinha surtindo efeito, não trazia melhoras. De manhã, de segunda-feira, era 25 de junho de 2018, meu aniversário. Tinha pensado e orado muito. Mais uma noite em claro, para me distrair. Fiz um cordão de pescoço para ele. Micael sempre andou com um cordão com um pingente de flor-de-lis de aço, delicadamente trabalhado. Tinha sido um presente meu para o Daniel, mas depois o nome de Micael foi gravado no pingente. E ele passou a usar. Ele decidiu tirar este cordão, quando já não sabia quem ele era e que queria matar o Micael. Então, tinha começado o transtorno dissociativo de identidade. Passou a achar defeitos horríveis em si mesmo e se tornou uma pessoa oposta a ele. Que tristeza! Já faz parte do quadro do borderline, a manipulação das pessoas pelas emoções. E Micael era muito inteligente. Seu QI era acima do normal. Ele, às vezes, ia mal em matemática ou física, porque estava começando o quadro depressivo. Ele tinha sono na aula, dormia. Uma vez dormiu no pátio, outra vez roubou uma faca. Subiu ao andar mais alto do prédio da escola e ficou olhando para baixo, procurando uma fenda na tela. Micael cresceu nessa escola. Começou ali com 3 anos de idade. Todos conheciam ele muito bem, inclusive as donas da escola. Ligam para o Daniel. Micael está dormindo no pátio. Micael está estranho. Micael está no topo da quadra de esportes. Micael se trancou no banheiro. Vontade de chamar atenção? Rebeldia de adolescente? Ou sinais de algo mais sério? Final do ano de 2017, 9º ano, um alívio. Ele conseguiu passar de ano. Depois de todos os nossos esforços, professoras particular de física e matemática, e eu e o Daniel dividimos as demais matérias e estudávamos com ele. Tivemos a alegria de vê-lo se formar e vestir uma beca. Foi escolhido como um dos oradores da turma. A formatura foi linda e sensível. Ele estava feliz, o sorriso radiante. Entendo agora, neste exato momento, que Deus nos concedeu mais um ano. Mas, como mãe, e ouvindo certos comentários dele, eu sabia que ele se envergonhava da própria imagem. Embora o sorriso irradiasse perto dos amigos, nas fotos ficava contido, opaco. Quando eu dizia, você tá tão alto, tão gato, tão bonito, a resposta era sempre uma veemente negativa, e eu ficava imaginando de onde aquilo vinha. Por que uma repulsa intensa? Por quê? Quando ele começou o 1º ano do ensino médio, na mesma escola e na mesma turma, passou a não querer estudar demais. Se sentia cansado, sem vontade, sem foco. Foi mal em tudo no 1º bimestre. Daniel achou que seria de propósito, pois ele queria estudar em uma escola mais longe de casa, onde ele sabia que tinha 2 amigas. Sabemos que ele sofreu bullying ali. Professores não souberam lidar com a situação. Acabaram por expô-lo na sala. Quando ele praticou o cutting, não foram sábios e isso mexeu muito com ele. A mudança de escola foi um fiasco total. Foi bem recebido, mas depois a temida e repetida sensação de rejeição, de ser abandonado, o perseguia. O Micael acreditava na bondade inerente ao ser humano, mas estava errado. Não é inerente. Não é frequente. Sei que ele sofreu com a falsidade de pessoas. Sei que ele sofreu com as perdas e com a rejeição. O distúrbio de imagem corporal apareceu mais claro para o final. Ele via defeitos absolutamente inexistentes. Se fechou, se tornou tímido. É triste para os pais ver isso. Fica a pergunta sempre. É uma coisa de fase? Adolescentes geralmente são encanados com o corpo, com a voz, com mudanças. Ou era mais do que isso? Sabíamos que era mais do que isso. Por que deixar de andar com os amigos de sempre, com quem cresceu, para se associar com pessoas tóxicas?